Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de esportes, eu sou o H, vou falar com vocês sobre França e Marrocos. Então, a França conseguiu fazer gol no Marrocos, o Marrocos que só tinha tomado um gol até essa oportunidade, e um gol contra, então, grosso modo, não havia tomado gol de nenhuma seleção. Mas isso caiu aos 4 minutos do primeiro tempo. O Marrocos sempre foi uma seleção de boa defesa, acabou já cair nos primeiros minutos. E aí ficou aquela ideia de como que o Marrocos reagiria, já que sempre foi aquela seleção que defendeu o resultado, né? Quando ganhou do Portugal, fez 1-0 e defendeu o resultado até o final. Fez uma grande retranca, né? Como se costuma dizer no futebol. E retranca, como eu disse nos vídeos anteriores, também faz parte do futebol, né? Nem sempre o time que joga bem acaba vencendo. E quando você faz uma boa defesa, você também está sendo eficiente no que se refere aos quesitos do futebol. Com a França é bastante complicado, porque eles têm muita capacidade de finalização. E isso tem se mostrado no decorrer dos últimos jogos. Menos aquele jogo com a Tunísia, que foi um jogo totalmente atípico, no qual eles jogaram com reservas, a França sempre foi muito eficiente no que se refere a fazer gol. E o Marrocos se mostrou uma seleção diferente do que a gente pensava, já que quando você pensa nas classificações de Marrocos, chegaram até a semifinal, você pensa em defesa, de eficiência em defesa, assim, um ou outro sujeito que é mais talentoso ali, que consegue fazer uma grande jogada e tal, mas nessa oportunidade o Marrocos precisava fazer uma coisa que não tinha feito durante toda a Copa, e até nem sei se fez isso na história das Copas, né? Que é virar um jogo. E diante de uma seleção que já tinha sido campeã do mundo em 2018, né? E estava lutando para uma final. Então, assim, em nenhum momento o Marrocos teve a possibilidade de estar diante da vaga na final. A vaga sempre esteve com a França. Mas o Marrocos se mostrou uma seleção bastante aguerrida. Se posicionaram à frente, mesmo ali tendo tomado o gol, o que aconteceu, as outras oportunidades que a França teve foi de contra-ataque. O Giroud perdeu duas oportunidades, né? Inclusive foi substituído no segundo tempo. É, e depois eu falo sobre o segundo tempo, o que aconteceu ali. Mas em princípio o Marrocos estava com a posse de bola e estava fazendo as jogadas pela direita, que era onde o seu ataque era mais forte. Mas o Marrocos, o que deu para notar também é que falta um pouco de maturidade, vamos dizer assim. Até ali, a metade do segundo tempo, tinha havido apenas uma finalização de cada lado no gol. A França tinha finalizado 13 vezes, mas apenas uma no gol, e o Marrocos tinha finalizado cerca de 8 vezes, apenas uma no gol. Inclusive uma defesa sensacional do goleiro Lohri, que ele não é assim o grande goleiro da Copa porque ele não foi acionado tantas vezes, né? Assim como o Livakovic foi acionado e deu uma boa resposta. Até o Shoa foi um bom goleiro ali, em que pese o México não ter nem classificado para as oitavas de final, mas assim, os goleiros que são mais acionados são os mais lembrados. O goleiro brasileiro teve, grosso modo, dois chutes, as duas bolas entraram, né? Mas é que na verdade ele não foi acionado, porque a defesa brasileira é um dos grandes legados que o Tite deixa aí para o próximo técnico da seleção brasileira, né? Porque o nosso goleiro, o Alisson, ele realmente não foi testado porque a bola não chegava. Era simples assim, né? Foi uma questão fortuita, né? Que acabou levando o Brasil a não chegar aí à decisão da Copa do Mundo. Mas voltando ao jogo aqui de Marrocos, você percebe que é uma seleção bastante aguerrida, é uma seleção bastante aplicada. Eles conseguem avançar as suas linhas, né? Acuou a França em várias ocasiões, né? Inclusive teve grandes oportunidades de chegar ao arremate do gol, só que aquela confusão dentro da área, e ninguém chuta, e como eu falei a respeito aí digamos assim, que falta um pouco do crescimento, né, em relação ao pessoal do Marrocos, é que eles querem sempre dar um drible a mais, né? Isso acontece com alguma frequência em jogadores mais técnicos, mas você está dentro da área e você quer driblar o zagueiro, é uma coisa absurda. Você tem que chutar, você tem que tentar fazer o gol, né? É, talvez você faça isso, se você fizer, também seria uma responsabilidade se você estiver ganhando o jogo. Acontece que o Marrocos estava perdendo o jogo
e estava perdendo a oportunidade de chutar dentro da área porque os jogadores queriam dar um passe a mais. Teve até no final do segundo tempo ali, o Marrocos já estava perdendo de 2-0, e o Ziyech, que é um dos grandes jogadores do Marrocos, recebe uma bola ali de rebote na linha de fundo, e em vez de ele cruzar novamente, ele tenta o drible, além de tentar o drible, ele tentou o drible para o lado errado, e a bola sai para a linha de fundo. É uma coisa absurda, né? É um negócio que o pessoal tem que evoluir nesse aspecto. Mas, assim, foi surpreendente o que o Marrocos mostrou como seleção. Eles se mostraram realmente reativos, se mostraram com capacidade de domínio de jogo. Houve momentos assim que mesmo a França roubando a bola, eles conseguiam recuperar a posse de bola e estavam realmente tentando empatar o jogo. E aí surgiu um gênio, né? Um dos gênios da Copa, é Mbappé, que driblou 6 ou 7 caras ali dentro da defesa do Marrocos. O Marrocos não conseguia tirar a bola do cara. E daí serviu o vou tentar lembrar o nome do cara. Kolo Muani. Eu não consigo nem pronunciar esse nome. Né? A França tem uns nomes muito esquisitos. Mas ele chegou à feitura do segundo gol e ali acabou a possibilidade do Marrocos chegar à final. Mas assim, o Marrocos sai com um bom saldo, com uma seleção bem armada, com 2 ou 3 grandes jogadores ali, o Buffal, o Ziyech e outros tantos, né, que fizeram uma boa Copa e fica aí com um bom legado para a próxima Copa do Mundo. De repente, mantendo ali a base, mantendo o esquema de jogo, talvez venha a ter uma possibilidade de crescimento aí na próxima Copa do Mundo e quem sabe até chegar a essas fases mais decisivas, dependendo do trabalho que continuar a ser feito por ali. E você vê uma França praticamente impecável. Você tem ali o Griezmann, que é um gênio ali no meio campo, ele organiza muito bem aquele pessoal ali. Foi substituído lá o Giroud, que eu falei para vocês que perdeu 2 gols na cara. É incrível assim quando um centroavante não consegue fazer os gols da forma como ele perdeu. Eu diria que as chances que a França teve hoje e perdeu foi as chances que a Argentina teve ontem e não perdeu. Chegou ao 3-0. Se a França faz esses 2 gols perdidos pelo Giroud, a situação fica bem mais calma. Então daí ele tira o Giroud, o Didier Deschamps. Nesse momento a França estava acuada, ali 20, 25 minutos do segundo tempo. Só dava Marrocos e o Marrocos pressionando, pressionando, pressionando. Na iminência de fazer o gol, ele tira o Giroud, bota o Thuram e o Thuram acaba fazendo 2, 3 jogadas ali que faz a França equilibrar o jogo e a partir dali sai o segundo gol, o Chouamani. Lembrando que quando ele tirou o Thuram, ele tirou o Mbappé aqui da esquerda e botou no meio, no lugar onde estava o Giroud. E o Thuram veio aqui para a esquerda. E aí, por algum motivo, isso deve ser cabeça do Deschamps e também, sei lá, a incapacidade do pessoal do Marrocos, a marcação do Mbappé foi com ele e deixou livre para o Thuram. E o Thuram começou a fazer jogadas aqui pela esquerda. E foi a partir dali que a França reequilibrou o jogo e começou a fazer as suas jogadas por ali. Então, histórias da Copa. O Brasil teve 2 finais consecutivas, 58 e 62, conquistou os 2 títulos. Também teve mais 3 finais consecutivas, que foi 94, 98 e 2002. E agora a França está repetindo essas façanhas. A Itália também teve 2 finais consecutivas, 34 e 38. A França está repetindo essa façanha de 2 finais consecutivas, 2018 e 2022, e pode chegar a 2 títulos seguidos, que não acontece desde do bicampeonato do Brasil em 1962. E lembrando que a Argentina, nas últimas 3 Copas, chegou a 2 finais. Então, fica em aberto, né? Quem que vai ganhar esse título? A França está com muita possibilidade de ganhar o título, principalmente pela capacidade técnica. Não é um jogador. Pode citar 4, 5 jogadores hoje que foram sensacionais, em que pese o jogo não ter sido tão grandioso assim, sabe? Não foi aquele jogo de finalizações. Como eu disse para vocês, se chegaram ali a 6 finalizações durante todo o jogo, foi muito. E para um jogo de semifinal de Copa do Mundo, é pouco, sabe? Você fica um pouco, né, sem palavras em relação a isso, né? Poderia ser muito melhor.
Quando você pensa numa disputa assim, você pensa em seleções aguerridas, que querem vencer, que, né? Mas daí, por exemplo, ontem a Argentina pegou uma Croácia que não finaliza, né? Hoje você pega um Marrocos que sabe tocar bem a bola, que sabe chegar na entrada da área, mas também tem dificuldade de finalização, principalmente por essa, não sei se pode se chamar de bobagem, mas assim, por essa vontade de driblar, que é uma coisa maluca, né? Chega na frente do gol, em vez de chutar, quer driblar, e aí acaba não fazendo a finalização, acaba não fazendo gol. Mas daí assim, Marrocos teve realmente chance de vencer a França? Não teve. Não teve porque a defesa da França estava muito bem postada, além dessa incapacidade que eu acabei de falar dos atacantes, não houve assim brechas colocadas pela França, porque a França é um time muito bem armado, sabe? Além de do meio para frente ser uma seleção muito bem definida, você tem a velocidade do Mbappé, você tem a criatividade do Griezmann, você tem ali a força do Tchouaméni, você tem a competência do Giroud, em que pese ter perdido 2 gols hoje, mas na última oportunidade ele deu 2 cabeçadas e uma foi no gol. Então, assim, no frigir dos ovos, o Giroud é muito competente no que se refere a fazer gol. Então, assim, fica difícil você pensar, pô, eu tenho que marcar um cara só, que daí morre a seleção. Como é o caso da Argentina. No caso da Argentina, você marcou o Messi, dificilmente a Argentina vai conseguir fazer alguma coisa. E é claro que o Didier Deschamps sabe disso, né? Só que ele muito essa questão, né? Será que ele vai se preocupar em marcar o Messi ou ele vai liberar os seus 5 grandiosos jogadores para trabalhar e a Argentina que se vire para marcá-los, né? O McAllister, que é o grande nome ali da seleção argentina no que se refere à marcação, ele não vai saber a quem marcar, né? Porque vai ter muita gente ali para marcar, né? Principalmente no meio. Mas se ele pegar ali o Griezmann, né? Se ele conseguir que o Griezmann não distribua essas bolas, vai ter mais dificuldade. O Mbappé não é esse cara que volta. O Giroud não é esse cara que volta, né? Então o Didier Deschamps vai ter muita dificuldade de tentar abrir espaço na defesa argentina se o Griezmann não conseguir jogar. E é claro que o Scaloni sabe disso também. Então nós vamos ter, eu imagino que nós teremos uma final de muita marcação, de muita tática, mas que pode vir a ser um grande jogo se os treinadores pensarem em vitória e tentar esquecer um pouco esse negócio de marcação. Mas isso a gente vai ver mais tarde, né? E é evidente que os dois treinadores, pelo que eu vi, vão fazer os seus estudos e vão tentar achar um jeito de vencer essas seleções. Porque esse gol aos 4 minutos contra o Marrocos não foi por acaso. O Didier Deschamps fez um estudo do Marrocos, achou um buraco ali na defesa e falou assim: você vai ficar aqui. O cara ficou e fez o gol. Porque técnico de seleção sabe o que faz, né? Ele faz o seu estudo, ele tem a sua comissão técnica e quem chega a uma decisão não chega por acaso. Sabe o que tem que fazer, sabe os seus estudos, faz ali os seus esquemas. O Scaloni conseguiu achar um esquema excelente para vencer a Croácia, mudando o esquema, já falei isso no vídeo anterior, e hoje não foi diferente. O esquema de Marrocos, que era um esquema de muralha, né? Foi rompido ali nos primeiros minutos e daí acabou o esquema, né? Aí eles tiveram que vir para cima e a França só não aplicou uma grande goleada, eu acho que por pura preguiça. Podia fazer melhor, não fez, mas a verdade é que também já estava classificado, né? Estava com 1-0, segurou o que pôde e daí conseguiu fazer o seu 2-0. Fez isso ao natural, não se esforçou muito. Até poupou alguns jogadores fazendo suas trocas e esperando a final contra a Argentina, que será uma grande final. Se você gostou, inscreva-se no canal, favorite positivo o vídeo, divulgue nas suas redes sociais. Comente aí o que você achou do jogo França e Marrocos. O Marrocos fez uma grande Copa do Mundo, foi muito bem, entrou para a história. O nome dos caras vão ser né, laureados ali no seu país. O rei promoveu a vinda de vários aviões para torcer ali por Marrocos, comprou ingressos, fez uma grande festa lá e valeu a pena para esse pessoal assistir tudo isso. E quem sabe aí para a próxima Copa o Marrocos possa vir a ser uma grande seleção, uma seleção a ser batida, né? Como as grandes que estão aí. E se você pensa algo diferente, se você vê algo diferente, fica à vontade para falar aí. E nos vemos aí na grande final de domingo, França e Argentina. Não tenho palpite, acho que qualquer uma das duas pode ser campeã. Uma leve, né, vantagem ali para a França, já por ter sido campeã do mundo e por ter 5 ou 6 grandes jogadores, enquanto que a Argentina eu vejo no máximo 2 grandes jogadores ali.
Então, eu acho que por essa razão a França tem ali uma vantagem ali de 5% a mais. Vamos botar aqui 55-40 para a França. 55-45 para a França. Quem sabe a França pode vir a ser campeã nesse, né, quesito a mais, mas não descarta a possibilidade da Argentina conseguir o seu tricampeonato. E haverá um novo tricampeão mundial nesse domingo, diante dessa final. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa hora.